Na tradição da Bíblia, as 12 tribos de Israel são muito importantes. Elas representam os descendentes dos 12 filhos de Jacó, cada um formando uma tribo distinta com sua própria identidade e papel na história. A história delas, desde o patriarca Jacó até virarem uma nação, é cheia de emoção, fé e significado. Jacó, também conhecido como Israel, teve 12 filhos que se tornaram os fundadores das tribos. Cada tribo tinha seu próprio território e responsabilidades, contribuindo para a formação de uma nação unida. Nessa jornada épica, vamos acompanhar a trajetória desse povo escolhido por Deus. Desde a escravidão no Egito, passando pelo êxodo liderado por Moisés, até a conquista da Terra Prometida, cada passo foi marcado por desafios e milagres. E a influência que eles tiveram na história e na fé até hoje. As tribos de Israel não só moldaram a história antiga, mas também deixaram um legado duradouro que continua a influenciar a cultura, a religião e a identidade do povo judeu e do mundo moderno. Jacó, neto de Abraão, é uma figura central na formação das 12 tribos. Ele é uma figura reverenciada e respeitada na tradição hebraica, sendo um dos patriarcas mais importantes. Sua história é rica em eventos significativos que moldaram o destino de seu povo. Ele era filho de Isaque e Rebeca, e seu nome significa aquele que luta com Deus. Desde jovem, Jacó demonstrou uma determinação e astúcia que o destacaram. Sua relação com seu irmão Esaú foi marcada por conflitos e reconciliações, refletindo a complexidade das relações familiares. Depois de um encontro divino, seu nome foi mudado para Israel, que significa Deus luta. Este evento não foi apenas uma mudança de nome, mas simbolizou uma transformação espiritual profunda. A luta de Jacó com o anjo é vista como um momento de prova e renovação, onde ele emergiu com uma nova identidade e propósito. Jacó teve 12 filhos, e cada um deles deu origem a uma das tribos de Israel. Esses filhos, conhecidos como os 12 patriarcas, são os ancestrais das 12 tribos que formaram a nação de Israel. A história de Jacó e seus filhos é fundamental para entender a origem e a identidade do povo israelita, e continua a ser uma fonte de inspiração e ensinamentos até os dias de hoje. Os filhos de Jacó, na ordem em que nasceram, foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cada filho deu origem a uma tribo com seu nome. Essas tribos, unidas pela família, formaram o povo de Israel. Rúben, o filho mais velho de Jacó, teve um destino complicado. Apesar de ser o primogênito, ele perdeu os direitos de liderança por causa de um erro grave. A tribo de Rúben se estabeleceu no lado leste do Rio Jordão e ficou conhecida por criar gado. Simeão e Levi, unidos por um ato de vingança, tiveram um destino entrelaçado. Depois de uma ação violenta, Jacó os repreendeu, e as tribos deles não receberam terras próprias. Os levitas, porém, se tornariam sacerdotes, dedicados ao serviço religioso. Judá, o quarto filho de Jacó, teve um papel fundamental na história de Israel. A tribo de Judá era conhecida pela força militar e pela liderança. Foi da família de Judá que surgiu o rei Davi, e mais tarde, a promessa do Messias, Jesus Cristo. Issacar, conhecido pela força e disposição para o trabalho duro, se dedicou à agricultura. Zebulon, por sua vez, se destacou no comércio marítimo. As duas tribos prosperaram em suas áreas, contribuindo para a riqueza e prosperidade de Israel. A tribo de Dan, conhecida pela sabedoria e senso de justiça, teve juízes importantes em Israel, incluindo Sansão, famoso pela força fora do comum. Apesar da força, a tribo de Dan enfrentou desafios e conflitos na sua história. Naftali, abençoado por Jacó com palavras que destacavam sua beleza e fertilidade,
se estabeleceu em uma região fértil e próspera. A tribo de Naftali teve prosperidade e paz, contribuindo para o bem-estar de Israel. Gade, conhecido pela bravura e habilidade militar, se estabeleceu a leste do Rio Jordão. A tribo de Gade protegia as fronteiras de Israel, enfrentando inimigos e defendendo seu povo. Azer, abençoado com terras férteis e abundantes, ficou conhecido pela riqueza e prosperidade. A tribo de Azer produzia comida em abundância, garantindo alimento para si e para outras tribos. José, filho querido de Jacó, teve uma história extraordinária marcada por sonhos proféticos, traição, perdão e ascensão ao poder no Egito. Seus filhos, Efraim e Manassés, foram adotados por Jacó, dando origem a duas tribos que carregavam o nome e a herança de José. Benjamim, o filho mais novo de Jacó, era muito amado pelo pai. A tribo de Benjamim se estabeleceu perto de Jerusalém, a futura capital de Israel, e teve um papel importante na história religiosa e política da nação. As 12 tribos de Israel, descendentes de um único patriarca, Jacó, formam um dos pilares mais importantes da história bíblica. Cada tribo, com suas características únicas e histórias individuais, contribuiu de maneira significativa para a formação da identidade do povo de Israel. Foram muito importantes na história da Bíblia. A história delas, cheia de vitórias, derrotas e momentos de superação, é um verdadeiro reflexo da jornada humana. Desde as batalhas épicas narradas no Antigo Testamento até os momentos de paz e prosperidade, as tribos de Israel deixaram um legado duradouro. Tragédias e lições de moral continuam inspirando pessoas no mundo todo. Conhecer as tribos de Israel é essencial para entender a história do judaísmo, do cristianismo e a base da civilização ocidental. Cada tribo tinha um papel específico e uma herança cultural que influenciou profundamente a sociedade israelita. A história das tribos de Israel não é apenas um relato antigo, é uma fonte de sabedoria e ensinamentos que ressoam até os dias de hoje. Que tal se aprofundar nesse universo fascinante? Explore a Bíblia e outros livros de história para descobrir mais sobre o legado das 12 tribos de Israel.